Rádio Independente. Direto ao ponto. Direto ao ponto dessa quinta-feira com Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Entenda por que a cultura é maior do que a economia. Tudo bem, Bozetti? Tudo bem, Ricardo. Bom dia, Bruno, queridos ouvintes. A cultura é maior que a economia e a gente tem percebido isso com cada vez mais força, né? Toda vez que nos perguntam qual é o segredo do sucesso empresarial, ou de uma cidade, ou de um país, de um estado, ou até mesmo de uma família, a gente responde que um dos principais segredos é a cultura. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar em palestras, quem já me assistiu, eu uso como case em treinamentos, que nós fizemos um evento corporativo numa rede de restaurantes, que é uma grande rede de restaurantes do Brasil, e num determinado momento nós tínhamos um orador falando lá, e chegou a hora de servir a sobremesa, e o chefe, o diretor, o gerente dos garçons me chamou de lado e disse: Gustavo, nós precisamos servir a sobremesa, mas eu não posso servir a sobremesa sem antes anunciar. E daí eu disse: tá, mas como é que nós vamos interromper o orador que está falando ali? Ele disse: tá, não posso, faz parte do protocolo anunciar a sobremesa. Eu disse: tá, então só um minutinho, deu um espaço lá. Aí o garçom anunciou a sobremesa pegando uma taça, uma faca, e ele bateu 3 vezes com a faca na taça, chamando a atenção de todo mundo, e ele disse: atenção, agora serviremos o melhor pudim do mundo. Eu me espantei com a promessa e imediatamente pensei: será que vai ser melhor do que o pudim da minha sogra? E quando ele deu um passo para o lado, os outros garçons passaram distribuindo o pudim, né? Caiu ali na minha mão um pratinho com pudim. Eu olhei para ele e pensei: tá mais bonito do que o da minha sogra, tem uma alegoria diferente aqui nesse prato. Esteticamente tá melhor, mas e aí o gosto? E o gosto? Quando eu peguei o garfo, coloquei... mais importa, né? É isso aí. Coloquei a colher no pudim, percebi uma textura diferente, mas a minha cabeça ainda questionava: será que vai ser melhor do que o da minha sogra? No final das contas, quando eu coloquei aquele pudim na boca, a explosão de sabor me saltou aos olhos. Assim, realmente era um pudim. Eu não comi todos os pudins do mundo, mas aquele estava entre os melhores pudins que eu já comi na minha vida. Agora, onde é que está o segredo dessa história? Após aproximadamente 60 dias depois, nós fizemos um novo evento no mesmo restaurante, porém em um outro ambiente, em outro horário. E nesse novo evento que nós fizemos alguns dias depois, teve um outro gerente de garçons que, novamente, durante a fala de um orador, ele se aproximou e disse: olha, Gustavo, eu não posso servir a sobremesa sem antes anunciar. Aí o resto da história eu não preciso mais repetir, porque aconteceu tudo exatamente igual. Parecia que eu estava assistindo o mesmo filme. Ressalto, isso aconteceu algumas semanas depois, mas o protocolo foi exatamente o mesmo. O que é isso? Isso é a cultura. A cultura que é maior que a economia. Será que o segredo daquele restaurante, que tem uma rede de restaurantes espalhados por o Brasil, será que o segredo está na cozinheira do restaurante de Porto Alegre? Será que o segredo está na promessa? Será que o segredo está no adereço, na alegoria do prato? Ou será que o segredo é o conjunto de boas práticas? Com certeza o segredo é o conjunto de boas práticas. Teve um restaurante aqui da nossa região que eu fui, e no final, na hora de pagar a conta, eu entreguei minha comanda, e o dono o responsável ali pela cobrança, ele me fez 2 perguntas interessantes que normalmente nós não escutamos. Depois de cobrar, de passar o valor, pedir a forma de pagamento, ele perguntou se eu tinha sido bem atendido pelo garçom. E ele também perguntou se eu encontrei tudo que eu procurava no buffet. Foram 2 perguntas que normalmente a gente não escuta num restaurante. E aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu perguntei se aquelas 2 perguntas eram um protocolo da função ou se era algo dele, específico dele. Ele disse: isso é coisa minha, não é protocolo, ninguém me pede para eu fazer isso. Aqui tem uma oportunidade. Não era dono, pelo que eu entendi. Não era dono. Aqui tem uma oportunidade, porque se for passado esse protocolo para a função, todas as pessoas que ocuparem aquela função repetirão uma boa prática. E isso é a construção da cultura. A cultura é maior do que a economia, porque quando nós temos uma empresa que culturalmente é forte, o que é cultura, né? Cultura é o conjunto de hábitos, rotinas, protocolos, e esse conjunto de hábitos é o que sustenta a grandeza de uma organização, fortalecendo as pessoas que vão chegando. Se tivesse uma pessoa que fosse gerenciar
colocar os garçons lá naquele restaurante em Porto Alegre e ela fosse treinada e preparada para fazer aquela promessa, provavelmente ela geraria uma expectativa, ela certamente é treinada e ela certamente gera uma expectativa muito interessante. E o mesmo acontece nas empresas, nas famílias, que às vezes nós ficamos falando mal das pessoas da nossa família e não repetimos algumas coisas boas que são importantes que se destaquem. Nas nossas cidades, se ficarmos falando mal da nossa cidade, quando surge um dinheiro para fazer um investimento, ao invés de comprar um terreno ou um imóvel na nossa cidade, nós vamos comprar na cidade vizinha, onde as pessoas falam bem da cidade. Na hora do início do mês, que é a hora de fazer o rancho, de trazer as coisas para dentro de casa, se todo mundo fala mal da cidade, o rancho acaba acontecendo lá na cidade vizinha. E a riqueza acaba circulando mais na cidade vizinha, onde as pessoas falam bem da cidade, do que na nossa própria cidade. E isso faz com que a riqueza seja gerada lá e não aqui. Então, o grande segredo da prosperidade empresarial é construir cultura, que é o tema central de um programa nosso chamado Mastermind Meta Gerenciamento, que essencialmente busca melhorar as práticas da nossa organização para colher melhores resultados, tornando uma empresa uma grande fonte de fortalecimento das pessoas que vão chegando. E a empresa que não tem uma cultura clara, desenhada, ela acaba sendo refém de pessoas talentosas que queiram fazer as melhores coisas, né? Então, o grande segredo é a cultura. Muito bom. Várias lições, né, para tirar, mas não adianta ser a melhor propaganda se depois o pudim não é bom. Não adianta. Quer dizer, eu não sei se não adianta, né? O pudim ser bom se o cara não anunciar, mesmo assim. Não, já gostei muito, não precisou anunciar, mas eu gostei, ele foi diferente, foi explosão de sabores, que você te falou, né? O cara vai querer voltar. E eu acho muito legal. Quando o profissional pergunta, foi bem atendido, tinha tudo o que tu queria, o garçom te atendeu bem, ele mostra uma preocupação contigo. Então isso já me... Puxa vida, esse cara aqui, mesmo que daqui a pouco a comida não foi das melhores, mas eu já vou olhar diferente, que eu vou pensar, puxa, esses aqui se importam, daqui a pouco eu vou passar o feedback, ele vai tentar melhorar, se tem alguma coisa que não me agradou, né? Exato. Então eu acho legal, é importante isso aí hoje em dia, a gente valorizar o cliente e tentar melhorar para entender também o que passa na cabeça dos nossos... convidados, né? Isso aí, trazer isso para dentro da cultura, né? Fazer com que todos os colaboradores tenham esse mesmo zelo, né? Esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho com o cliente. É lógico que, só para finalizar, né? Lá naquele restaurante, o segredo não estava apenas na receita, mas também na receita. Era o conjunto de melhores práticas. A melhor receita, a melhor cozinheira, a melhor promessa, a promessa que atendia a expectativa. Então, e restaurante é uma coisa... restaurante, o segredo do restaurante é a manutenção do padrão. Porque quando um restaurante consegue manter um padrão, ele atende à expectativa de quem está repetidamente frequentando esse restaurante, né? Muito bom. Grande abraço, uma ótima Páscoa para toda a família. Obrigado, feliz Páscoa para todos nós. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, e o quadro Direto ao Ponto, agora 11h37, intervalo, já voltamos com mais troca de ideias.